último vídeo do Trump? Não? Vem acompanhar comigo. My fellow Americans, how exciting this is. Congratulations. Today you receive one of the most priceless gifts ever granted by human hands. You become a citizen of the United States of America. What an honor. A pergunta é, você sabe o que esse vídeo tem a ver? E outra, você sabia que esse vídeo foi publicado pela própria USCIS? Então vem comigo entender sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Uma das perguntas que nós temos recebido todos os dias é: o Trump vai acabar ou não com a imigração? E a parte dessa resposta é sim, mas é a imigração ilegal. Desde o primeiro dia do Trump, seja das campanhas, ou seja, inclusive da polêmica que deu, o primeiro dia dele, quando ele tomou a posse da presidência dos Estados Unidos, ele sempre tem falado sobre o tema da imigração. O ponto principal é, o Trump é totalmente contra a imigração ilegal. Não só ele, qualquer país, ele tem um quê, e aí entra num viés mais social, político, econômico, que não é a pauta daqui. Mas o fato é, todos os países eles têm um limite, o qual eles conseguem suportar e receber os imigrantes, seja legais ou ilegais. Depois desse teto, é insustentável para o próprio país conseguir dar dignidade para essas pessoas. E aí entra numa briga e um dilema muito grande. Inclusive, o tema de imigração é tão forte nos Estados Unidos que uma das minhas viagens nos Estados Unidos, no aeroporto de Chicago, eles tiveram que alocar os imigrantes ilegais dentro do próprio aeroporto. Inclusive, você sabia que é errado a gente falar imigrante ilegal? A gente fala por comum e até porque é mais fácil você associar o tema. Mas o correto é dizer que a pessoa está indocumentada. Então, a partir de agora, todos os vídeos que você vê da Unlocked, quando a gente falar de indocumentado, nós estamos falando das pessoas que estão nos Estados Unidos, que entraram sem uma documentação legal ou até entraram com uma documentação legal, mas expiraram o tempo permitido por lei. Então, foi até assustador quando a gente chegou e eles não têm condições muito básicas, porque você sabe, o aeroporto, inclusive, não tem área de banho. Então, chega um momento que é insustentável para o país. Eu não estou aqui para defender direita, esquerda, não. O meu ponto é que chegou a ser tão insustentável que os Estados Unidos precisou dar um basta. Como ele deu, já não estou aqui para discutir. O fato é, o Trump é totalmente contra isso. Se a gente analisa os Estados Unidos, que a pergunta mais feita é o meu processo, o meu green card, eu estou fazendo o processo de B2, vou ter algum problema em relação a isso? Vamos lá. Primeiro a gente tem que analisar quem de fato cuida da emissão dos green cards é a USCIS, que é United States Citizenship and Immigration Service. Essa é a sigla, nada mais é do que o escritório que cuida dessa parte. Esse escritório, ele cuida da parte da imigração dentro dos Estados Unidos. Ah, mas eu fiz o meu processo no consulado. O consulado cuida de outros vistos que não de imigrantes, ou seja, apesar de você estar fazendo o processo de turista, estudante, ou dentro do consulado, ele não te dá a permissão de residir permanentemente nos Estados Unidos. Te dá a permissão de você estar nos Estados Unidos por um determinado período de tempo, seja renovável ou não renovável, com extensão ou sem extensão. Mas quem cuida é a USCIS. E a USCIS, ela responde por o Departamento de Homeland Security, que é o Departamento de Segurança Nacional. Por sua vez, que é o DHS, que a gente fala DHS, ele representa para o secretário. Inclusive, eu até estava consultando aqui, o secretário de Estado, ele é nomeado pelo presidente. Só que qual que é o ponto principal? Quando a gente vai analisar a USCIS, ela é um departamento que responde para o Departamento de Segurança Nacional, ou seja, o Departamento of Homeland Security. O Departamento de Homeland Security, ele responde para o secretário de Estado. Inclusive, hoje, quem é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ou seja, que manda nessa estrutura de imigração, é o Marco Rubio, perdão, esse é o nome dele. Inclusive, ele é um ex-senador da Flórida. E você sabe que a Flórida está sendo bem complexa com relação a essas questões de imigração. Isso é para te deixar com medo? Não. A gente tem que sempre olhar para o Congresso. Porque apesar do presidente ele ter um posicionamento político, social, econômico, qual seja, sempre as decisões de imigração, elas são responsabilidade do Congresso. Então,
o presidente dos Estados Unidos, diretamente, ele não vai dizer para a USS, pare de fazer ou deixe de fazer. Tudo que envolve imigração, ele tem que passar para o Congresso. Ele pode trazer algumas questões administrativas, mas o fato é, a estrutura governamental dos Estados Unidos ela é muito robusta quando a gente fala de imigração. Inclusive, você sabia que, principalmente, o visto EB-2NW, ele é da época de 1990. Então, ele já passou por presidentes como George Bush, como Obama, como Biden, inclusive o próprio Trump, no primeiro mandato dele. No primeiro mandato, a gente tem que entender que a imigração ela é muito mais complexa do que um posicionamento de um presidente ou não. É algo muito maior. Se você for analisar, inclusive, na Itália, a gente tem a Itália, a vice-primeira-ministra da Itália, que é a Giorgia Meloni, ela, na campanha dela, ela foi totalmente a favor dos imigrantes por direito de sangue. E aí, o vice-primeiro-ministro fez um decreto, e esse decreto mudou completamente como que a cidadania italiana é reconhecida. E foi aprovada pelo parlamento. O parlamento e o congresso é quase a mesma coisa aqui, falando de uma forma lúdica, tá? Mas são os deputados e senadores, enfim, que decidem. Só que agora, da mesma forma que o Trump, quando deu aquela canetada falando que as crianças que nascessem de pais indocumentados, ou até mesmo de turistas que iam lá para ter as crianças, não teriam direito à cidadania, ele pode até ter feito um movimento administrativo. Mas quem está discutindo isso são as cortes. A mesma coisa vai acontecer na Itália. Estou trazendo o tema só para a gente ter uma correlação. A Itália é a mesma coisa. O vice-primeiro-ministro deu um decreto, o parlamento tomou uma decisão sobre o decreto, que foi a aprovação do decreto, mas a Corte Superior da Itália, que nesse caso que é a Corte Constitucional, vai tomar uma decisão em relação a esse tema. Então, eu sei que pode ser meio assustador quando um presidente fala várias coisas em relação à imigração, mas a gente tem que analisar todo o contexto. Para quem está fazendo o processo, seja EB1, seja EB2, seja qualquer categoria, o Trump tem se posicionado muito a favor das pessoas de mão de obra qualificada. E, inclusive, dentro aqui do nosso escritório, a gente tem visto que as aprovações dos processos, elas têm sido mais coerentes com os pleitos migratórios. Porque, sim, existe uma época que o EB2NW era uma festa, onde, inclusive, empresas, não que falsificavam, mas elas forçavam a criação de artigos, publicações e outros detalhes para forçar aquela aprovação. Então, a gente tem visto uma aprovação mais justa nesse sentido, que é o que a Unlocked faz. A gente não cria ou aumenta, a gente traz exatamente o que é a realidade da pessoa, a gente trabalha com o que a pessoa possui. Nada além, ou inventar, ou aumentar além do que a pessoa é e o que a pessoa possui efetivamente. Então, por isso que a gente fala que hoje as aprovações estão mais justas nesse quesito, que realmente o que a pessoa construiu na carreira dela é o que está sendo avaliado e não os outros documentos criados para forçar a aprovação dela. Então, se eu posso dizer alguma coisa não, por hora, o Trump não é uma ameaça para nenhum dos pleitos em base trabalhista, seja o EB1, seja o EB2, seja o UAU, qual dessas categorias, seja até o NIW do EB2. Então, não há problema em relação a isso. Claro que, né, quanto antes você dá a entrada no seu processo, mais segurança você tem em relação ao caminhar desse processo. Então, se você tem alguma dúvida relacionada, seja a imigração, seja os Estados Unidos, ou seja qualquer outro tema, é um prazer para a gente trazer essas dúvidas para vocês e esclarecer exatamente o que está acontecendo, trazendo essa explicação complexa para você entender todos os pontos. Não esquece de deixar o seu curtir nesse vídeo para que ele chegue para mais pessoas e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.